Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi, né, que eu descobri que eu tava grávida, alguns dos sintomas. Eu já não lembro, né, tanto, porque eu já estou de 27 semanas, então já faz aí muito tempo que eu descobri que eu tava grávida. E na época eu não tinha a intenção de voltar a gravar vídeo, então eu não anotei tudo, né, o que eu senti e tudo mais. Mas eu vou aqui conversando com vocês e conforme for lembrando, eu vou contando. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que vocês já deixem um gostei, se inscrevam no canal. E se quiserem, me procurem lá no Instagram, que é @danimarques, que eu tô lá sempre postando alguma coisa, né, da nossa rotina, do nosso dia, postando várias fotos. Se vocês quiserem, né, tá lá acompanhando um pouco mais a nossa rotina, né? Enfim, vamos lá pro vídeo. Eu descobri que eu tava grávida em março. E como é que foi? A gente tinha decidido que queríamos ter mais um filho. E eu sempre fui uma pessoa que acompanho a minha tabela, o meu ciclo, né? Pela tabela. Então eu sempre tenho muito certinho. Já faz muitos anos que eu acompanho pela tabela. Tanto que as únicas 2 vezes que eu engravidei foi quando a gente realmente queria engravidar. Porque eu controlo muito bem a minha tabela. E nós havíamos decidido que íamos tentar engravidar do segundo filho. Mas, né, eu pensei que normalmente ia demorar ainda mais, sei lá, uns 2 meses, talvez. E fomos surpreendidos já no primeiro mês, que a gente já havia ali decidido. Então foi super rápido. Lembrando que eu não tomo anticoncepcional, então não teve nenhum período de espera para o corpo se adaptar sem os hormônios, né, do anticoncepcional. Então já havia a possibilidade de eu estar grávida, mas não pensei que fosse tão rápido. E como foi que eu percebi, né, que eu estava grávida? Primeiro de tudo, pensei, nossa, a TPM chegou muito cedo esse mês. Eu tava muito sensível, né? Além de estar com os peitos inchados, muito antes da época, né? Porque não é todo ciclo também que acontecia isso. Então eu tava sentindo algumas dores. Eu tava também ali muito sensível e irritada ao mesmo tempo. Tava ali passando por uma TPM antes da hora. Que até aí eu não tava achando nada suspeito, né? Só achei que realmente a TPM tava muito adiantada. Comecei a sentir algumas cólicas, mas não era cólica do ciclo. Aí eu já comecei realmente a achar estranho, porque eu não sou de sentir cólica durante o meu ciclo menstrual. É no máximo ali um dia, mas já quando eu estou, né, dentro do meu ciclo. E ali não tinha nem sequer, eu não tava nem sequer perto da época, né, de vir. Então eu tava sentindo ali aquelas cólicas, eu já achei estranho, porque não fazia parte do esperado. Então eu já pensei que poderia ser. E com isso, comecei a ter espinhas, muitas espinhas pelo rosto. E eu nunca tive, né, nunca tive nem na fase que eu era adolescente. Nunca, em nenhum ciclo meu, eu tenho espinhas. Não sou uma pessoa que tem espinhas. E eu tava tendo sempre, assim, eu tava sempre com umas 3 na testa, na lateral do rosto. E eram espinhas que doíam muito. E eu tava achando aquilo muito estranho. Até que começou a me dar alguns enjoos. Não era nada forte, eu não sou, assim, uma pessoa que vomita com facilidade. Então não foi isso, né, que aconteceu, mas eu tinha alguns enjoos. E eram enjoos fracos, não era nada que chamasse atenção. Juntando tudo que eu estava sentindo, fazia muito sentido, né, o que estava acontecendo. Naquela semana eu tinha feito algum sanduíche de frango, né, com patê de frango. Eu não consegui comer, né, os outros que eu tinha feito para aquela semana de lanche. Não consegui comer porque aquilo me enjoou. Então foi a única coisa e a única época que eu realmente senti assim mais enjoo foi essa. E como eu falei, não era um enjoo que me fazia vomitar, que me fazia passar mal. E foi isso. Daí, nessa época, eu já tava aí bem suspeita, né, de estar grávida. Porém, ainda faltava, tipo, uma semana pra minha menstruação atrasar. Então, era muito cedo pra eu fazer um teste de gravidez. E eu comecei a ficar meio louca com isso, né, porque eu queria muito saber se eu tava ou não grávida, mas tava muito cedo. E a gente fica ansiosa, né? Quando faltava uns 3 dias, não lembro se foi 3 ou 4 dias antes do atraso, eu fiz um teste de gravidez e ele deu com a linha muito fraca, muito fraca. Mas ele estava lá a listra, tava, né, uma lista forte e uma assim, que só eu via. Nem sequer o Bruno, quando o Bruno olhou assim, ele falou, não, acho que não deu nada. Eu falei, tem uma linha ali.
era muito fraquinha. Aí beleza, ficamos nisso, né? Porque ainda faltava muito tempo pra realmente ter a certeza. Eu fiquei ali na dúvida e aquela listra ali ficou marcada em mim, né? Eu tinha visto. Eu até tinha feito foto, tudo, mas não dava pra ver na foto. Depois que eu fiz o meu primeiro teste, no outro dia eu voltei na loja, comprei um outro teste de gravidez e fiz de novo esse que era dos tracinhos. E deu de novo o traço. Fiz no outro dia, né? Já tava ali quase pra atrasar a menstruação. E deu de novo uma linha muito fraca, mas deu a linha. No outro dia nós fomos no mercado, que fica, né, mais longe de casa, mas a gente gosta de ir nesse mercado, porque ele tem mais opções, é um mercado grande, as coisas são mais baratas. Então fomos lá, e lá eu achei um preço bem bacana aquele digital, teste de gravidez digital. E aquele mesmo que eu comprei na lojinha ali tava assim, centavos, muito barato, e eu aproveitei e peguei mais um daquele lá. Então eu comprei mais 2 testes de gravidez e chegamos em casa naquele dia mesmo. Eu até lembro, era uma sexta-feira. Nós chegamos em casa e eu já fiz os 2 testes. Então já era de tarde, não era nem com a primeira urina do dia. Cheguei e fiz. Faltava ainda um dia pro atraso menstrual, se eu não me engano. O digital deu grávida de 1 a 2 semanas e aquele da fitinha também deu aquele risco bem clarinho, um pouco mais forte do que o primeiro, mas ainda deu clarinho. Mas o digital já tinha dado grávida de 1 a 2 semanas. Então eu descobri antes do atraso e tava ali bem cedo. E daí com isso a menstruação realmente atrasou e já tava ali com o resultado de que eu tava realmente grávida. E é isso, né? A gente ficou super feliz, sem acreditar que foi tão rápido, porque tinha acabado de decidir e já veio. Então, assim, não deu nem tempo de ficar realmente esperando, né? Ficar tentando ter um outro filho. Aí a gente tava muito contente, né, com o teste. Isso foi na sexta, né? Eu marquei pro sábado, já tinha marcado, na verdade, eu tinha esquecido disso. Eu já tinha marcado antes de comprar esse teste digital, pra no sábado, que ia ser no dia do meu atraso, ir no laboratório fazer o exame de sangue. Na sexta-feira acabei fazendo o digital, que já veio o resultado grávida, mas eu já tinha marcado o exame de sangue, então eu fui e fiz. E também deu grávida, né? Deu ali o beta-HCG bem baixinho, mas como eu tava bem no inicinho da gravidez, era super normal que tivesse baixo. E depois disso, né, foi só alegria para todos nós. Já comuniquei com a minha médica que eu tinha feito o exame de urina, que tinha dado tudo certo, né, que eu fiz também no laboratório, tinha dado positivo, e com isso já ela me encaminhou para fazer, iniciar o acompanhamento no hospital, para fazer o pré-natal, né, tudo mais, tudo que tem que ser feito, exame de sangue e tudo mais. E os sintomas ficou nessa, tá? Ainda por um bom tempo, era cólica, eu senti, não lembro exatamente até qual semana, mas mais ou menos ali até as 11, 12 semanas eu senti um pouquinho de cólica. Não era assim aquela cólica de menstruação, era só mesmo bem fraquinha. Me dava alguns enjoos no sentido de não conseguia comer tal coisa, mas nada muito forte, nada nunca muito forte, nunca cheguei a vomitar, só mesmo fiquei muito seletiva ali no que eu tava comendo, principalmente no trabalho. Tava meio difícil de escolher o que eu ia comer lá no refeitório do meu trabalho, mas assim, foi muito tranquilo. Espinha também me acompanhou, então foi basicamente esses sintomas que me acompanhou aí os 3 primeiros meses inteiros. Então foi só esses sintomas que me acompanhou nas primeiras semanas, ali com 8, mais ou menos 8 semanas, 9 semanas, o enjoo já tinha diminuído bastante, era muito raro, muito raro aparecer, de vez em quando ainda aparecia, mas o que me pegou de lá foi a canseira. Eu comecei a ficar muito cansada, e esse foi o pior sintoma assim, que eu senti durante a gravidez até agora. Era um cansaço absurdo. Ah, e começou a fome também, nessa época, é verdade. Depois que o enjoo diminuiu, veio a fome. E daí eu tinha muita fome. Então ali foi com umas 8 semanas, mais ou menos. Comecei a ter muita fome, era o tempo todo que eu tinha que estar comendo algo. E sempre cansado. Até foi uma época que eu faltei bastante no trabalho, porque eu não tinha força mesmo, tava sempre muito cansada para trabalhar. E a minha médica mesmo tinha falado, né, que sempre que eu estivesse muito indisposta, eu poderia, ela me deixava em casa, né, com um atestado. Então eu acabei usando
um pouco aí dessa ajuda aí da minha médica, porque eu precisei. Eu tava realmente muito cansada e confesso que foi recentemente que mudou. Até as minhas 20 semanas, mais ou menos, eu ainda fiquei muito cansada. Óbvio, né, que ainda estou, não vou falar que estou super bem, mas diminuiu muito comparado ao que já foi. Foi isso, né, o que eu me lembro. Pode ser que tenha acontecido alguma outra coisa, não foi algo que marcou também na minha cabeça e eu posso ter deixado passar, mas foi basicamente isso. Foi um pouco diferente da minha primeira gestação, o do Arthur foi bem diferente, mas é isso, espero que vocês tenham gostado e, né, espero que tenha ajudado em alguém que tá na dúvida também. Em todo caso, faça um teste e comunique sempre seus médicos, né, seja sempre ali em contato para saber o que fazer, quando fazer e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um gostei, se inscrevam no canal. E um beijo, até o próximo vídeo.